Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje esse vídeo vai ser com a temática de Páscoa, que já tá bem aí em cima. E eu trouxe esse vídeo ensinando para vocês como produzir mini ovos de Páscoa de colher de 50 gramas. Então, o que é que eu utilizei? Primeiro eu comprei essa forma de acetato com silicone em 3 partes, que vende em loja de artigo de festa, custou R$ 10. Eu utilizei o chocolate fracionado também, o meu amargo. Qualquer chocolate que você encontre para vender no mercado, em loja de festas, sempre tem também, sendo ele fracionado. Não é aquele que tempera, é o chocolate fracionado mesmo. Eu utilizei o meu amargo porque ele não é tão doce, não é tão enjoado. O primeiro passo é colocar esse chocolate para derreter. Para quem não tem micro-ondas, como eu não tenho, eu coloquei ele para derreter em banho-maria. Então eu piquei uma certa quantidade, coloquei numa panela e levei ao fogo e esperei ele derreter completamente. É importante lembrar que a água que fica na vasilha de baixo, ela não pode ferver, ela só deve esquentar. E aí você desliga o fogo e espera o chocolate derreter, que ele derrete. Essas formas de acetato, elas são divididas em 3 partes. Tem a parte de baixo, que é marcada com uma linhazinha. E aí a gente coloca o chocolate nessa parte que tem essa linhazinha marcadora. É importante colocar a quantidade de chocolate até a linha, porque se passar, aí a casca vai ficar com excesso de chocolate. E aí você coloca as forminhas de silicone e coloca a outra parte e leva ao freezer. Eu levei ao freezer durante bem pouquinhos minutos, só para ela endurecer mesmo, só para o chocolate endurecer. E aí já tirei do freezer. E olha como fica essa casquinha, ela fica super brilhosa, super lisinha. E é bem fácil, bem rápido de fazer. Para tirar o silicone também não tem dificuldade, ó. Vejam que é só puxar com bastante cuidado para a casquinha não quebrar. Mas é bem fácil. E aí depois que eu tirei todos os silicones, eu coloquei as casquinhas em cima de um papel manteiga. E fui fazer o recheio. Como são mini ovos de colher, eles são recheados. Eu utilizei 2 tipos de recheio, que foi o brigadeiro 50% cacau e utilizei o brigadeiro de ninho também. Esse excesso de chocolate que sempre sobra das casquinhas, é só colocar na panela e levar para derreter e continuar fazendo os mini ovos, as casquinhas. A embalagem que eu comprei para colocar os ovinhos foi uma embalagem econômica, porque assim os ovos ficam com os preços mais acessíveis. Se eu tivesse comprado uma embalagem mais bonitinha, mais arrumadinha, aí o preço dos ovos iriam ficar mais caros. Então eu prefiro utilizar uma embalagem mais econômica, que sai mais barato para o meu cliente. Essa embalagem ela é bem fácil de encontrar, vocês encontram ela em casas de embalagem, é só perguntar sobre essa embalagenzinha de plástico, que eles vão te mostrar vários tamanhos. E ela cabe exatamente os 4 ovos certinho. Eu utilizei também essa forminha branca, que se chama forminha para empada, para empadinha. Comecei fazendo o primeiro recheio, eu fiz o brigadeiro de ninho e eu utilizei 200 gramas de leite condensado, que é a metade da caixinha, e uma caixinha de creme de leite e 30 gramas de leite em pó ninho. Levei ao fogo e deixei num ponto bem cremoso, ó. Ele fica caindo em bloquinhos, mas ele não é tão firme quanto o recheio para bolo. Coloquei esse recheio para esfriar em um prato, cobri com plástico filme e fui fazer o segundo recheio, que era o recheio de brigadeiro 50% cacau. Foi as mesmas quantidades, 200 gramas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, que é 200 gramas, e 30 gramas de chocolate 50% cacau, que eu utilizo o da Mavalério. Eu gosto de utilizar esse da Mavalério de 1 quilo, que ele é profissional mesmo. Levei ao fogo e também deixei um ponto bem cremoso, porque esses recheios para ovos de colher, eles precisam ter um ponto mais molinho, mais cremoso. E esse foi o ponto que eu deixei, ó. Ele cai em bloquinhos, mas não é tão firme. Coloquei para esfriar também e cobri com plástico filme. E aqui já estão meus recheios todos frios e os acompanhamentos dos mini ovos. Eu utilizei morangos para fazer o acompanhamento, utilizei Kit Kat e amendoim. Então, esses foram os acompanhamentos que eu resolvi fazer, mas vocês podem fazer também de outros sabores. Pode fazer também de prestígio, que é com coco, pode fazer com M&M, maracujá, enfim, dá para fazer vários sabores. Eu utilizei um saco de confeitar, cortei um pedacinho bem pequeno e comecei recheando os meus ovinhos. Primeiro eu recheei o de brigadeiro e os acompanhamentos desses ovinhos de brigadeiro, 50% de cacau, foram amendoim. Eu fiz um ovinho com amendoim e o outro eu resolvi fazer com o Kit Kat. E para fazer essa decoração com o saco de confeitar é super fácil. Também dá para fazer a decoração com o bico de confeitar, utilizando aqueles biquinhos mais pequenos. Até com o próprio bico 1M fica bem legal. Ficou uma decoração bem bacana.
E nos meus ovinhos de brigadeiro de ninho, eu utilizei o acompanhamento de morango. Acho que fica bem legal esse sabor de ninho com morango. Esses ovinhos vocês podem estar produzindo na casa de vocês para revender ou então para vocês mesmos consumirem, dar de presente para as crianças, enfim. Tem várias opções. Só lembrando, pessoal, que esses morangos que eu utilizei, eu higienizei bem, lavei, sequei para poder estar utilizando nos meus ovinhos. É importante fazer essa higienização dos morangos. E o preço de venda desse kit com 4 mini ovos de colher, aqui na minha cidade eu estou vendendo por R$ 20. Eu fiz todo um cálculo, vocês viram que eu utilizei a balança, que eu fiz toda uma pesagem para calcular certinho quanto que eu gastei de material, de embalagem, para poder estar calculando o preço de revenda. E eu consigo vender aqui por R$ 20, saindo com uma margem de lucro de 50%. Esse preço eu consigo vender por conta que eu faço em grandes quantidades. E esse foi o resultado final, pessoal, dos mini ovos de Páscoa. Ficaram super lindos. Eu coloco também um adesivo na embalagem e vai em uma sacolinha também. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, deixando um like, fazer algum comentário se você tiver alguma dúvida, que eu estarei respondendo. Um super cheiro e até o nosso próximo vídeo.